Olá, queridos, bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez estamos aqui para a sequência deste projeto lindo da leitura da Bíblia em 100 dias. São 77 dias ininterruptos, do qual estamos aqui diariamente fazendo esta leitura maravilhosa que é a Palavra de Deus. Estamos aí prestes a concluir nosso projeto hoje, dia 15 de setembro, e vamos juntos aí na nova versão transformadora. Querido Deus, obrigado por este momento, pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós. Sempre, sempre obrigado. Te louvamos, ó Pai, porque tudo vem do Senhor e da tua mão te damos. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar o pé de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus se sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se praticarem. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês irá me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele, à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é?
Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum, nenhum dos que estavam, nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginavam que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa, era a noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês não apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhes digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Evangelho de João, capítulo 14. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você realmente me conhecesse, saberia quem é meu Pai. Mas agora, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza essas obras por seu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não
me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama e faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama e não me obedece, e lembre-se destas palavras, não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quanto à palavra, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha paz, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou não é um presente que o mundo essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembre-se do que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir, criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões, Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias e todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhe disse: aqui está o filho do rei, chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando o sacerdote e os levitas entrarem no serviço no sábado, uma terça parte de vocês ficará de guarda nas portas. Outra terça parte irá ao Palácio Real. A última terça parte ficará de guarda na porta do alicerce. E os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembre-se, apenas os sacerdotes e os levitas do serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei onde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar no serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam
pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, filho do rei, para fora, puseram a coroa na sua cabeça e lhes entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei. Todos gritaram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo aos gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna na entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta. A gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre ele e o povo e o rei, estabelecendo que eles seriam um povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi, e ordenou que apresentasse holocausto ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cântico de alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, tivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes, todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Segundo Crônicas, capítulo 24, Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor, reuniu os sacerdotes, os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades, recolham o imposto anual para fazer reparos no templo do Senhor. Faça isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos para a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém? Devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo de anos, os seguidores da perversa Atalia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar a imagem de Baal. Por isso o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e colocasse do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto de Moisés, que servo do Senhor havia requerido dos israelitas. Isso agradou a todos os líderes do povo e eles trouxeram de bom grado
as contribuições e a colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas levavam aos oficiais do rei, o secretário da corte e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam e levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente, se reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregaram o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros, artífices e trabalhavam com ferro de bronze para reformar o templo. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e obra e foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e aos joiados os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para serviço e para o holocausto, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu com a idade de 130 anos. Foi sepultado entre os reis da cidade de Davi, e pois havia feito o bem em Israel para Deus e a seu tempo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor e o Deus dos seus antepassados, e adoraram postes, ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor e com isso deixaram de prosperar. Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade de Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado, e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo o que havia saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e mataram na sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Jozacar, filho do amonita chamado Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato sobre os filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados nos comentários dos livros dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor,
mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do filho, contudo não matou os filhos assassinos em obediência ao mandado do Senhor. Mandado do Senhor registrado por Moisés na lei. Os filhos não serão executados por causa do pecado dos... Repito, os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército, nomeou generais, capitães para todo o Judá. Para Benjamim, fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite com mais de 20 anos, todos treinados e que no uso da espada e de escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experimentados de Israel. Então, um homem de Deus foi até ele e disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel, ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhe seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelos inimigos. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazer tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados. Dispensou os soldados que havia contratado e os mandou voltar para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas na região de Seir. Capturaram outros 10.000 e levaram 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, onde os atiraram e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados de Amazias haviam contratado e depois mandado de volta, atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojo. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os como seus próprios deuses e prostrou-se diante deles. Eles ofereceram o sacrifício. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: por que você voltou para deuses que não foram capazes de nem salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo porque você fez isso e porque não quis aceitar o meu conselho. Depois de consultar seu conselheiro Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeoacás, neto de Jeú, rei de Israel: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: de sua filha em casamento ao meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: derrotei Edom e está muito orgulhoso disso, mas meu conselho é que fique em casa, porque
causar problema que só trarão desgraça para você e o povo de Judá. Amazias, porém, recusou ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá, e o exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, trouxe para Jerusalém, onde destruiu 180 metros de muro na cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados por Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Joá, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo, e ele foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. 2 Crônica, capítulo 26. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu, ele se reuniu aos seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Eleate e recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias e ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção de Deus, o Senhor lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus, derrubou muros de Gate, Jabne, Asdod, e ele construiu novas cidades na região de Asdod e uma outra parte da Filístia. Deus o ajudou na guerra contra os filisteus, na batalha contra os árabes de Gur, nas guerras contra as meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual. Sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortaleza no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha. Divididos em tropas, esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de família. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres nos cantos dos muros.
Sua fama se espalhou até o lugar distante, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho e que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes e todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes e os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado, enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor. Apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Zacarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor havia ferido o rei Uzias. Ficou leproso até o dia da sua morte e vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Salmos 80. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de Jacó como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copo cheio de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nosso ramo cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passaram roubaram nosso futuro e jamais os javalis das florestas devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes, olhes para o céu e vi a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, ó filho que criaste para ti. Somos cortados, queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a sua repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Salmos 81. Cantem louvores a Deus, nossa força, clamem ao Deus de Jacó, cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa, toquem trombeta na lua nova,
e na lua cheia para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto de Deus de Jacó. Ele ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos liderar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvarei das nuvens de tempestade. Lhes respondi: e pus você à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel, jamais tenha em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro. Fui eu, o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não obedeceu, por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria os inimigos sem demora, minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenado para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo, melhor qualidade, o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Salmos 82. Deus preside a Assembleia dos Céus no meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa do perverso? Faça justiça ao pobre, ao órfão, defende os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das guerras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações a ti pertencem. Salmos 83. Ó Deus, não fique em silêncio, não feche os ouvidos, não permaneça calado, ó Deus. Não ouves o tumulto dos seus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra teu povo e conspiram contra os teus protegidos? Dizem: venha, exterminaremos as nações de Israel, para que ninguém se lembre da sua existência. Sim, em unidade decidiram, fizeram um trato e aliaram-se contra ti. Os edomitas, os ismaelitas, os moabitas, os agarenos, os Balitas, os amonitas, os amalequitas, os povos da Filícia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Erdor, tornaram-se adubo para a terra. Que os nobres morram, que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, todos os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas num redemoinho, como palha ao vento, assim como fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade, encha-os de medo com o teu vendaval, faze-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor. Sejam envergonhados, aterrorizados para sempre e morram em desonra. Então
aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, Supremo, sobre toda a terra. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te dando graça, abençoando, cuidando de você em todos os aspectos. Amém?